João capítulo 11, somente o versículo 35. Somente o versículo 35. O que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus o quê? Jesus chorou. Senhor, envia a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Libera, Senhor, a tua palavra, uma palavra profética. Ó Deus, que a tua graça repouse sobre a minha vida, Senhor, e que a tua palavra alcance cada coração aqui nesta noite. E não apenas aqueles que estão aqui neste templo, mas todas as famílias que estão agora na sua casa, assistindo a este programa de televisão. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Fale para quem está ao seu lado, a sua vida vai melhorar, irmão. Vamos sentar um pouquinho. Eu acredito que Deus se fez homem para sentir na sua carne tudo aquilo que o homem sente. Sabemos que Deus é espírito. E como um ser espiritual, o Senhor nunca poderia sentir ou saber tudo aquilo que passa com o ser humano, que é feito de carne e osso. Então Deus se faz carne na pessoa de Jesus Cristo, para sentir na sua própria carne tudo aquilo que nós sentimos. Sentir medo, sentir fome, sentir sede, saber o que era uma tentação, sentir a dor da traição, sentir a dor do escárnio, sentir a dor dos cravos perfurando as suas mãos, derramar o seu sangue, sentir tudo aquilo que eu sinto e que você sente. O fato é que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Conhecemos a história. Lázaro era amigo de Jesus, aquela família era uma família amada por Jesus, e diz a palavra de Deus que Lázaro adoece. As irmãs de Lázaro mandam um mensageiro até Jesus para chamá-lo com pressa, chamá-lo correndo, para que ele viesse sim, com pressa, correndo, a fim de acudir, de orar pelo seu amigo, para que ele fosse livre daquela situação. A Bíblia diz que Jesus permanece 2 dias ali, ele não vai na mesma hora. Quando Jesus chega, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e ali Jesus, diz a palavra de Deus, que ao olhar para a sepultura, ao olhar exatamente no lugar onde Lázaro estava sepultado, diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Que história tremenda, que história maravilhosa. E hoje, quando eu estava saindo do gabinete, ouvi no repertório a canção que fala sobre a história de Lázaro, e eu falei: Senhor, esta é a mensagem. Porque eu estava com 2 mensagens preparadas para agora à noite, até ainda há pouco, orando no gabinete. 2 mensagens, uma falava sobre fazer planos segundo a vontade de Deus, e esta mensagem sobre Lázaro. E o Espírito Santo falou: prega sobre Lázaro. E quando eu coloquei os meus pés para fora do gabinete, eu ouvi os meninos cantando a canção sobre Lázaro, e o Espírito Santo testificou no meu coração que esta é a mensagem que nós precisamos ouvir nesta noite. Queridos, aprendemos coisas importantes com esta história. Aprendemos coisas tremendas e fundamentais com esta história tão conhecida das Escrituras Sagradas. O que eu aprendo? Em primeiro lugar, eu aprendo nos versículos de 1 a 6, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos.
Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Lázaro precisava de ser atendido com urgência. Repita comigo: urgência. Eu aprendo, queridos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Existem situações que se apresentam na nossa vida e nós achamos que precisamos que Deus haja com urgência. Se o Senhor não me acudir com urgência, como diz o ditado, essa situação vai para o beleléu. O próprio salmista Davi orou: Senhor, apressa-te em me socorrer. Quantas vezes nós oramos assim: Senhor, apressa-te, Senhor, faz a obra, Senhor, eu estou com pressa, Senhor, me ajuda. E a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro falaram: olha, vai lá e pede para o Senhor e faz uma chantagenzinha. Eles chegaram dizendo o seguinte: olha, Lázaro, a quem tu amas, está doente, está enfermo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Fala para quem está ao teu lado. Fala para o teu irmão: você acha que Deus está demorando? Ele sabe o tempo certo. Eu aprendo algo fundamental aqui também, com esta história. Eu aprendo que, quando parece que Deus está demorando, é porque Ele está preparando uma bênção muito maior para mim e para você. Senhor, eu estou com pressa. Senhor, apressa-te em me socorrer. E diz a Bíblia que Jesus permaneceu ainda 2 dias. Aí eu aprendo algo também fundamental com essa história. Eu aprendo que se eu sou de Deus, e quem é de Deus, diga amém. Tudo o que acontece em minha vida está no controle de Deus e é para a glória dEle. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Queridos, nós não sabemos de nada. Nós não temos noção do que está acontecendo muitas vezes nas regiões celestiais, o que o Senhor está preparando, o que o Senhor está liberando, o exército de anjos que o Senhor já ordenou, que o Senhor já apontou com o seu dedo e mandou vir até nós para trazer o recurso, para trazer a resposta da nossa oração, para trazer um bálsamo de cura. E nós ficamos: o Senhor está demorando, o Senhor está demorando, o Senhor está demorando, e Deus está preparando algo tremendo, um pacote tremendo para a minha vida, para a tua vida. E se a minha vida é do Senhor, Ele está no controle. Diz o versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, diz o Senhor. Esta enfermidade é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que está escrito aqui, queridos: e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu aprendo, queridos, em terceiro lugar? Eu aprendo que muitas vezes é difícil entender a manifestação do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus muitas vezes nos constrange.
A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes, mesmo sabendo que Ele é um Deus que ama, nós cantamos aqui, Deus me ama e Deus nos ama verdadeiramente. Mas muitas vezes é difícil entendermos essa manifestação do amor de Deus, porque os mensageiros chegaram lá e falaram assim: olha, o teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está doente. Ora, se Jesus amasse verdadeiramente a Lázaro, ele largava tudo o que estava fazendo para ir atender o seu amigo, a quem ele amava. Mas ele espera 2 dias. Como você entende um negócio desse? Ele amava Lázaro, Lázaro estava doente, e Jesus não sai correndo para socorrer o seu amigo. Sabe o que eu entendo, queridos? Que Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Um pai sempre sabe o que é melhor para o seu filho. Muitas vezes o filho fala: pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, faz isso. E você, como um pai, muitas vezes tem condições de fazer o que o teu filho está pedindo, mas você sabe que aquilo não vai ser bom para ele, que aquilo muitas vezes vai ser prejudicial para o seu filho. Então, muitas vezes, a manifestação do amor de Deus é um não. Deus não faz, Deus não dá, Deus não libera, porque Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E nós precisamos entender o amor de Deus também por esse lado. E eu aprendo, queridos, em quarto lugar, nos versículos 20 e 22, venha comigo por gentileza, diz assim a palavra do Senhor: mas também sei, né, vamos no versículo 21, versículo 20, perdão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta nos dá uma lição de fé tremenda aqui, queridos. Senhor, se o Senhor tivesse vindo na hora que eu te chamei, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que tudo o que o Senhor pedir ao Pai, Ele fará. Que lição de fé, irmãos. Que ensinamento tremendo nós recebemos da irmã de Lázaro. Querido, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele chama à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A irmã de Lázaro nos mostra aqui algo tremendo. Ela falou, olha, meu irmão está sepultado, o meu irmão morreu, mas eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, Ele pode operar um milagre, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Querido, Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida, na tua vida, no nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus, Ele pergunta, aonde colocaram Lázaro? Depois daquela recepção, a irmã de Lázaro vai ter com o Senhor, ela conversa com o Senhor, ela nos dá uma lição de fé, e aí Jesus pergunta, aonde colocaram Lázaro? Aí mostram para o Senhor o túmulo. E no verso 35, capítulo 11, verso 35, a Bíblia diz que Jesus chorou.
Fala para o teu irmão, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele era homem. Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Jesus chorou porque havia uma pedra. Repita comigo, havia uma pedra. Era costume daquela época sepultar pessoas em grutas. Colocava a pessoa dentro de uma gruta e colocava-se na boca daquela gruta, na entrada daquela gruta, uma grande pedra. Uma pedra pesada, que muitas vezes era necessário 3, 4 homens para remover aquela pedra. Jesus chorou porque amava Lázaro, Jesus chorou porque era homem, mas essencialmente Jesus chorou porque havia uma pedra entre ele e Lázaro. Lázaro estava dentro do túmulo. Havia uma pedra e Jesus estava fora do túmulo. Venha comigo no versículo 39. Então ordenou Jesus. O que ele ordenou, meus irmãos? Tirai o quê? Tirai a pedra. Agora, olhe para mim, por gentileza. Nós precisamos entender que existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Repita comigo, existem coisas que Deus não vai fazer por mim. Eu que tenho que fazer. Você que tem que fazer. Jesus estava ali pronto para operar um milagre. Mas havia uma pedra entre ele e Lázaro. Havia um impedimento entre o milagre e Lázaro. Então Jesus fala, olha, tirai a pedra. Enquanto essa pedra estiver entre eu e Lázaro, eu não posso fazer nada. Lázaro vai continuar morto, sepultado. Então os homens precisam fazer a parte deles e eu vou fazer a minha parte. Eu faço a minha parte, o milagre é com o Senhor. Ele é o dono do milagre. E ele fala, olha, tirai a pedra para que eu tenha acesso a Lázaro, a fim de que eu opere um milagre, para que Lázaro ressuscite e o nome do Senhor seja glorificado aqui neste lugar. Jesus não removeu a pedra. Existem pedras que o Senhor não vai remover da nossa vida. Somos nós que temos que remover. Existem pedras que estão entre nós e um milagre. Existem pedras que estão impedindo o acesso do Senhor para operar um milagre na nossa vida. E nós precisamos tirar a pedra. Fala para o teu irmão, querido, precisamos tirar a pedra. Engraçado que existe um ditado. Vamos colocar uma pedra nesse assunto, né? Mas muitas vezes colocamos uma pedra em certas situações e essas situações não são resolvidas. Porque simplesmente colocamos uma pedra e não damos acesso à graça de Deus, ao poder de Deus, para entrar na nossa vida e operar um milagre naquela área específica da nossa vida. Lázaro estava sepultado, Jesus estava do lado de fora e havia uma pedra. Enquanto aquela pedra não foi removida, o milagre não aconteceu. E basicamente Deus está falando nesta noite ao meu e ao seu coração, que precisamos remover certas pedras da nossa vida. Quem sabe do nosso relacionamento conjugal, de dentro da nossa casa, da nossa família. Quem sabe já colocamos uma pedra de frieza no nosso relacionamento conjugal. Quem sabe colocamos uma pedra de desprezo, de amargura, de falta de diálogo. Ontem eu estava dando aula no curso de noivos, nós falamos sobre isso.
sobre a importância da comunicação na família, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre toda a família. A comunicação é fundamental, mas muitas vezes nós colocamos uma pedra e nós não temos diálogo dentro de casa, não temos comunicação com a nossa esposa, com os nossos filhos. Você já viu aquele casal que pega um menino para servir de pombo correio? Vai lá, fala para tua mãe, isso assim, assim. Aí o menino vai lá, fala com a mãe, fala isso assim, assim para o teu pai, e os marido e esposa não conversam mais, colocaram uma pedra. Precisamos remover certas pedras da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos. E aí Marta questiona: Senhor, mas já fazem 4 dias, já está cheirando mal. Já está cheirando mal. Quantas situações na nossa vida que parece que não tem mais jeito, que já está cheirando mal, que não tem mais solução, mas quando eu faço a minha parte, Deus opera o milagre. Quando eu removo a pedra, Deus opera o milagre. Venha comigo no versículo 41, por gentileza. Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Diga assim: glória a Deus. Sabe o que Deus tem colocado no meu coração nesta noite? É que Ele está pronto para operar um milagre na minha vida, na sua vida, e nós precisamos remover a pedra. Quem sabe esta pedra é um pecado escondido, um pecado de estimação, algo que nós estamos guardando dentro de nós, dentro do nosso coração, e nós precisamos remover e dar acesso à ação do poder de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Jesus chorou porque amava Lázaro. Jesus chorou porque havia uma pedra. E ele não tocou naquela pedra. Ele falou: tirai a pedra. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Precisamos tirar todos os impedimentos. Amém. Que estão entre nós e o milagre, entre nós e a pessoa de Jesus.
de olhos fechados. Eu gosto muito da palavra de Paulo, quando ele orienta a igreja em Corinto sobre a ceia, em que ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Nós não vamos participar da ceia agora, mas a palavra é essa: examine-se o homem a si mesmo. Se há alguma pedra na minha vida, na sua vida, que está impedindo o acesso de Deus para que Ele opere um milagre, e não é Ele que vai remover essa pedra, sou eu, é você. Tirai a pedra. Peça ao Espírito Santo para te revelar, para te mostrar quais as pedras você precisa remover da sua vida, do seu coração, para que Jesus opere um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Você, querido, querida, que sentir no seu coração que precisa fazer isso, tirar a pedra, você vai fazê-lo. Eu não quero fazer nesse momento um momento de emoção. Eu não vou pedir nem você para ficar de pé esta noite. Mas Jesus disse para um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos: que tem de fazer, faça logo. Tirar a pedra e dar acesso ao Senhor para agir na sua vida e operar o milagre que você precisa.